Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a playlist infinita e eu vou fazer a partir de hoje, a partir desse aqui, uma série de programas sobre o Sepultura, porque resolvi que vou fazer uns vídeos para comemorar os 30 anos de lançamento do Chaos AD, que foi o primeiro álbum que eu ouvi do Sepultura, é meu disco favorito do Sepultura, então como é que eu vou fazer? Hoje tô gravando esse vídeo aqui para falar sobre a primeira fase do Sepultura, a discografia do Sepultura com o Max Cavalera, até ali 1996, né, até o Roots. Depois vou soltar um vídeo sobre especificamente o Chaos AD. Aí não vai ser na sequência, tá? Acho que eu vou soltar pelo menos um ou dois vídeos entre esses aí, porque a segunda parte vai ser, obviamente, a discografia com o Derrick Green. E, por fim, vou falar de um disco com o Derrick, que é o Quadro. Então, no total, vão ser 4 vídeos sobre o Sepultura. E se eu não resolver soltar um cortezinho, alguma coisa aqui. Então, se você curte Sepultura, já se inscreve no canal, deixa um gostei nesse vídeo, conta pra mim aqui nos comentários qual é o seu disco favorito com o Max Cavalera. Tá? E no outro vídeo aí você vai falar qual é seu disco favorito com o Derrick Green. Ativa o sininho, manda pros seus amigos que curtem Sepultura, aquela coisa toda que a gente já sabe. Cara, Sepultura é uma história muito louca, né, mano? Porque eles começam muito moleques ainda. O Max e o Igor eram crianças quando eles resolveram montar uma banda. Tipo, sei lá, mano, o Max tinha 12 anos, o Igor tinha 10, uma parada assim. E é bacana porque eles tiveram todo o apoio da mãe deles para formar uma banda e tudo mais. E no começo o Max não cantava, né? Era um negócio louco até chegar na primeira formação do Sepultura, que vai gravar um disco que era o Max na guitarra e no vocal, o Igor na bateria, o Paulo no baixo e o Jairo na outra guitarra. O Jairo, que é um baita guitarrista, que na época era o Jairo Tormentor, né? Ó, o tipo dos caras aqui, mano. Ó, a estirpe dos malucos aqui, escondendo a cara, por quê? Mano, era tudo moleque, né, velho? Acho que quando saiu esse disco aqui, o Morbid Visions, que é de 86, o Max estava com 16 anos, acho que nem tinha feito 17 ainda. Eles eram realmente muito jovens. Mas, antes desse disco aqui, eles soltaram um split, né? Que de um lado era o Sepultura, do outro lado era o Overdose, que é o Bestial Devastation. Cara, esse aqui é muito, mas muito difícil de encontrar em vinil. Se não me engano, a primeira tiragem, a primeira não, a única tiragem que eles fizeram nessa versão, que era o Sepultura de um lado, Overdose do outro, foram 1000 cópias. Então, encontrar isso aqui é um preço assim absurdo. E na verdade, o próprio Bestial Devastation foi lançado depois em vinil. Ele tem 5 faixas, né? Que são The Curse, Bestial Devastation, Antichrist, Necromancer e Warriors of Death. Ele foi lançado só o Bestial Devastation em vinil com 6 faixas, porque também tem o Troops of Doom, que viria a sair depois no Morbid Visions. E eu já achei esse para comprar. Véi, 700 pau, mano. 700 pila o disco. Obviamente, acabei não comprando. E aí, pra ter o Bestial Devastation, eu comprei essa edição aqui em CD, né, que é o Morbid Visions e o Bestial Devastation, tá? E eu já tinha, né? Eu já tinha o Morbid Visions em vinil, que é esse que eu tinha mostrado aqui. Inclusive, para gravar esse vídeo, eu queria esperar para eu comprar a versão do Morbid Visions e do Bestial Devastation que o Max e o Igor gravaram agora como Cavaleira, né? Parece que nem tá como Cavaleira Conspiracy, mas só Cavaleiro, não tenho bem certeza. Só que não saiu no Brasil, então ainda tá muito caro para importar. Eu falei, não, velho, eu quero falar de Sepultura, vou falar assim mesmo. E aí o que acontece, velho? Nesse começo aqui, o Sepultura era uma banda de death black metal, né? Você vê aqui pelo tipo dos caras, pelo jeitão deles, ninguém mostrando a cara, né? As roupas aqui bem típicas das bandas de death metal da época. E esse aqui foi gravado pela Cogumelo Records, que foi um selo importantíssimo de Belo Horizonte. E, velho, no mínimo aqui tem um clássico, que é Troops of Doom, mas a própria música Morbid Visions é muito boa, Crucifixion é muito boa. Outra que eu gosto muito é Show Me the Wrath. Cara,
esse disco, apesar dele ser tosqueira, porque não tinha como ser diferente, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Por isso que eu acho tão interessante essa gravação do que o Max e o Igor fizeram agora com tecnologia moderna, né? Depois o Jairo saiu. O Jairo, como eu falei, é um baita guitarrista. Ele passou por várias bandas. Aí ele parou de ser o Jairo Tormentor e passou a ser só o Jairo Guedes, né? E recentemente, alguns anos atrás, foi agora na pandemia, ele montou o Troops of Doom, que é uma baita banda de death metal. Ele acaba revisitando alguns clássicos do comecinho do Sepultura, mas também tem repertório próprio. Com a saída do Jairo, o Sepultura monta aí a sua formação clássica e no ano de 1987 eles lançam Schizophrenia, ou simplesmente Esquizofrenia, como todo mundo falava na época. Que, cara, a qualidade de gravação melhorou, também saiu pela Cogumelo, né? Cara, Escape to the Void, eu acho que, apesar deles não tocarem mais, né? É um baita clássico. Eles regravam Troops of Doom aqui, porque, bom, tinha um pouco mais de qualidade técnica, né? Primeira, eles têm uma introdução, né? E a primeira música mesmo é From the Past Comes the Storm, que eu acho uma música excelente também. Você ouve o Morbid Vision, você ouve o Schizophrenia, o Max está cantando diferente, e você tem toda essa questão técnica, que realmente é um grande salto. E, cara, na boa, o Andreas, ele viria a se tornar um dos maiores guitarristas e um dos maiores nomes do metal brasileiro, não tem nem o que falar. Aí o que acontece? Tá louca nos caras, o Max vai para os Estados Unidos atrás de um contrato com uma gravadora e consegue. Dizem que o contrato era muito ruim com a Roadrunner, né, muito ruim para a banda no caso, mas ele assina do mesmo jeito, o cara vai na cara e na coragem, sem saber falar inglês direito, apesar deles cantarem em inglês. E, novamente, temos um baita salto técnico aqui quando o Sepultura grava Beneath the Remains. Cara, eu tenho uma raiva que os caras colocavam o selinho da loja na capa do CD e não no plástico, não na capinha de plástico, né? E ó, eu passei muito tempo sem ouvir esse disco aqui. Esse disco foi produzido pelo Scott Burns, né, um grande nome da produção do metal mundial. E eu reouvi esse disco ontem. Cara, que disco bom. Nesse momento aqui, o Sepultura passa a ser conhecido ali como os Jungle Boys, né? Os garotos da selva. Eles até brincam com isso, né? Eles falam que eles têm, tipo, sei lá, mano, macaco de estimação, que mora na selva mesmo, que não sei o quê. Pra, né, zoar um pouco esse preconceito que se tem contra o brasileiro. Cara, a música Beneath the Remains é um negócio excelente. Inner Self é um clássico. E Mass Hypnosis também é uma música absolutamente sensacional. Mas o que é muito louco é que Sepultura não para, velho, de melhorar. Eles fazem, né, essa turnê na Europa, inclusive eu tenho um bootleg aqui, ó, Slam Down. Esse aqui foi gravado na Alemanha Ocidental e tem o repertório ali dos primeiros discos. Cara, qualidade tosquíssima desse bootleg, vale muito pelo registro histórico aqui. Mas logo depois, o que acontece? Os caras são convidados para tocar no Rock in Rio 2, 1991. Qual é a questão? A questão é que eles estavam gravando o quarto disco, que é o Arise, né? O Beneath the Remains 89, fizeram essa turnê, vem tocar no Brasil, só que os caras pensam, velho, como é que nós vamos tocar no Rock in Rio sem ter disco? Então, o que acontece? Eles soltam essa versão aqui do Arise, com a capa diferente, ó, e aqui embaixo está escrito Rough Mixes Limited Edition for Rock in Rio. É o mesmo disco, tá? É o mesmo disco, porém com uma mixagem diferente, e essa versão termina em Infected Voice. Depois do Rock in Rio, aí eles fizeram a mixagem final do disco e aí lançaram com essa capa aqui, tá? Essa só tem em CD, e com uma música a mais que é Orgasmatron, que é a cover do Motorhead, cara, que foi um negócio absurdo. Por quê? Porque de repente você tem uma banda de metal extremo
tocando rádio. A galera pedia Orgasmatron e eu lembro quando eu era moleque nessa época que todo mundo falava dessa música, embora nenhum de nós falasse inglês, não soubesse patavinos o que estava falando aqui, a música chamava muito a atenção. A partir do Beneath the Remains, o Sepultura não é mais uma banda de death metal, eles abandonam aquele visual típico das bandas de death black metal, né? Agora eles são assim. Cara, Arise tem pelo menos 3 clássicos. Arise, Dead Embryonic Cells e Desperate Cry. Embora Subtraction, Altered State, Meaningless Movements, eu gosto de todas, mas essas 3 primeiras que eu falei são realmente grandes clássicos. E a gente já percebe que o Sepultura tem uma coisa, sabe? O Sepultura tem um negócio diferente. O Sepultura tem alguma coisa que os diferencia de outras bandas. E isso seria mostrado no disco seguinte, que é o classicíssimo Chaos AD. Eu não vou falar muito sobre esse disco porque tem o vídeo que vai sair daqui a alguns dias só sobre ele, mas o que eu posso dizer é um disco que marcou terrivelmente a minha vida. Eu passei a gostar efetivamente de metal por causa desse disco, e foi muito louco porque eu comprei ele e na sequência eu comprei esse EP, que é o Refuse Resist, né? O Chaos AD saiu em 93, o Refuse Resist saiu em 94, e basicamente o que nós temos aqui? É a música Refuse Resist, obviamente, mais 3 covers, né, que são Crucificados pelo Sistema, do Ratos de Porão, Inhuman Nature, do Final Conflict, e Drug Me, dos Dead Kennedys, e 3 músicas do Arise ao vivo, que são Dead Embryonic Cells, Desperate Cry e Orgasmatron. Essas músicas eu ouvi primeiro aqui, essas 3 últimas eu ouvi primeiro aqui. Eu também nunca tinha ouvido Ratos de Porão, e acabou se tornando uma das minhas bandas favoritas, né? E isso foi em 94, eu acho que em 95 eu consegui esse outro bootleg aqui, ó, que é o Sepultura ao vivo no Hollywood Rock 94. E aqui basicamente você tem boa parte do repertório saindo do Chaos AD, né? Tem Refuse Resist, tem Territory, Amen, We Who Are Not As Others, Propaganda, Biotex Godzilla. E aí tem as músicas mais antigas, Antichrist, dos discos mais recentes, Inner Self e Arise, e 3 covers que são justamente Crucificados pelo Sistema, Orgasmatron e Polícia, dos Titãs, que entrou no Chaos AD na versão brasileira. Agora, a grande questão, velho, é que com o Chaos AD o Sepultura consegue colocar um groove muito maior no som deles. Eles vão ser o que talvez possa ser considerado a grande banda de groove metal junto com o Pantera. E acontece um negócio muito louco, porque eles começam a influenciar um movimento que estava surgindo, que é o New Metal, e eles começam a ser influenciados pelas novas bandas de New Metal também, como, por exemplo, o Korn. E como o New Metal estava muito ligado à mistura de ritmos, mistura de ideias, mistura de um monte de coisa, o Sepultura acaba misturando as suas músicas, o seu thrash metal, com música brasileira, né, com tambores indígenas, com Olodum, com um monte de coisa, e aí, em 1996 eles lançam Roots, que é uma obra responsável por praticamente revolucionar o que seria o metal moderno, que seria o metal dos anos 90. Cara, eu sei que tem gente que torce o nariz para isso aqui, mas quem torce o nariz é porque é muito fã de metal mais tradicional, e se tem uma coisa que esse álbum não é tradicional. E, cara, o Sepultura estava caminhando aí para se tornar, se não a maior, uma das maiores bandas de metal do mundo, quando acontece toda a treta entre a Glória, que é a esposa do Max, e o resto da banda. Eles decidem demitir a Glória porque uma questão que eles consideravam ali um mau gerenciamento dos interesses da banda, e o Max acaba saindo. Eu lembro exatamente o momento, cara, que eu recebi a notícia, veio um amigo meu falar, você tá sabendo, Sepultura acabou, né? Eu recebi aquilo como uma bomba, velho. Sepultura era, no momento, a minha banda favorita, a banda que eu mais ouvia,
E aí, de repente, eu recebo essa notícia, mas depois a gente entende que não. O Sepultura não acabou. O Sepultura retorna com o Derrick Green, depois de alguns eventos aí que vou comentar no próximo vídeo, e o Max monta o Soulfly, depois o Max monta mais uma cacetada de outros projetos, né? O Nail Bomb, né? Eu tenho até os 2 CDs aqui, esse aqui em estúdio, esse aqui ao vivo, que ele tinha montado quando ele ainda estava no Sepultura, mostra que o cara tem uma necessidade de produzir muito. Então ele já fez muita coisa. Depois, quando o Igor voltou a falar com ele, na verdade, eles montaram Cavaleira Conspiracy. Eu tenho um CD do Cavaleiro Conspiracy aqui que eu não peguei. Tem agora o Go Ahead and Die. Tem projeto pra caramba. E o Sepultura continua sendo uma grande banda, embora, obviamente, eles tenham sido afetados pela necessidade de uma reestruturação depois da saída do Max. Um pouquinho depois, ali em 1997, sai esse CD aqui, que é o B-Sides. Tá? Isso aqui é aquele típico CD para cumprir contrato com a gravadora. Né? Tem alguns lados B, umas versões demo aqui, rata-marrata editada, mas o que mais interessa aqui mesmo é que a partir da faixa 9 até a final 18, são todas ao vivo e são gravações realmente muito boas. O Sepultura lança o Against, né, o primeiro disco com o Derrick Green em 98, e em 2001 lança o Nation. Claro, vou falar desses discos no próximo vídeo, mas o que acontece é que a gravadora faz uma falta de respeito com eles, que é em 2002 lançar Under a Pale Grey Sky, que é o último show, é a gravação do último show com o Max, cara. Isso é foda por quê? Porque a banda ainda não podia se considerar uma banda estabelecida, porque os caras estavam tentando ainda. O Nation foi um disco que não foi tão bem aceito, o Against também não, porque foi o primeiro com vocalista novo e de repente sai um disco com o vocalista antigo. Mas enfim, preconceitos à parte que as pessoas possam ter, o Sepultura ainda é uma grande banda, mas vou falar dessa segunda fase deles no próximo vídeo. Grande abraço!